Amigos e amigas, mais uma vez boa noite e mais uma vez desculpem pelos transtornos técnicos causados. O objetivo desse nosso encontro, dessa nossa palestra, é nós conversarmos um pouco a respeito do processo de transformação do ser humano. E o tema da nossa palestra hoje, como foi divulgado, está ligado aos chakras e à sabedoria da transformação. E nós gostaríamos de começar esse trabalho falando um pouquinho do processo de transformação do vir a ser do ser humano. A nossa existência ou a nossa vida, ela não é desprovida de sentido, ela tem uma ideação, existe um plano de realização tanto do ser humano quanto da vida como um todo. De forma que todo esse ser que nós chamamos hoje de ser humano, com todas as suas características, é parte de uma ideação e da reunião de materiais e de consciências para que esse plano se realize. Então, até o momento, parte desse plano foi realizado, vamos assim dizer, de forma automática. A ideação do plano foi realizada por forças exteriores ao ser humano. Diversos estados de consciência, desde o mineral, o vegetal, o animal, até chegarmos à forma humana que nós conhecemos hoje, e a forma de consciência que nós podemos dizer que é uma consciência que se percebe a si mesmo, ou podemos chamar também de uma autoconsciência, que é característica do estado de consciência do ser humano. Os outros reinos vivem em um outro estado de consciência. Mas será que o plano, a ideação desse ser humano está completa? Nós já somos plenos? Já estamos completamente formados? Creio que a resposta simples é um não. E provavelmente todos vocês hão de compreender o porquê não. A vida que a gente vive, o nosso dia a dia, o nosso mundo interior, as nossas ações, as nossas reações dão provas de que ainda há algo a ser feito, ou de que há ainda algo errado na manifestação dessa autoconsciência. Então nós vamos falar um pouco sobre essa formação em alguns detalhes para que depois nós possamos falar um pouquinho sobre os chakras. Antes de falar dos chakras, nós podemos falar que o ser humano possui 4 corpos, ou 3 corpos e meio, sendo o último corpo, o corpo mental, ainda em desenvolvimento. Então ele tem um corpo físico, plenamente manifestado, um corpo etérico, que vivifica e que circunda todo esse corpo físico, interpenetra esse corpo físico, e interpenetrando esse corpo etérico e esse corpo físico, nós temos o que nós chamamos de um corpo astral, que hoje está ligado principalmente aos nossos desejos, à manifestação dos nossos desejos. Então, o corpo astral, praticamente hoje, ele é um corpo de desejos. E temos o princípio de um corpo mental, ou podemos chamar também de um corpo mental concreto, no qual essa consciência de si mesmo se manifesta. E essa consciência de si mesmo, ela tem condições de perceber, de refletir, de raciocinar sobre não só sobre si mesmo, mas sobre a vida como um todo, sobre todos os processos que levaram-nos até a manifestação do que nós somos hoje. Mas esse corpo mental concreto, ele precisa ter continuidade. Ele não está ainda na sua plenitude. E o processo de desenvolvimento desse corpo mental está ligado, está colocado hoje nas mãos de todos nós. Até aqui, a nossa participação nesse processo de criação e de manifestação foi quase nula, do ponto de vista de nós intercedermos na formação de toda essa estrutura
por onde a vida se manifesta. Mas a manifestação da complementariedade, da completação desse corpo mental, é uma obra da qual nós devemos participar a partir desse processo de autoconsciência. E é por isso e através dessa consciência que nós falamos aqui, é como nós nos comunicamos. E todo o processo de cultura que foi criado pelo ser humano foi criado a partir desse corpo mental concreto ligado aos outros corpos, ao corpo astral, ao corpo etérico e ao corpo físico. Essa estrutura hoje do nosso corpo mental, ele está ligado intrinsecamente ao corpo anterior, à consciência anterior, que é a consciência do corpo astral, ou a consciência de desejos. E o nosso corpo mental hoje, concreto, ele é praticamente um escravo. Ele atende às demandas do nosso corpo astral, ou do nosso corpo de desejos. E nisso se estabeleceu um processo que em nós é conhecido como um processo de egocentrismo. Então, essa autoconsciência, a criação de um eu necessária nesse processo evolutivo, ele tem, vamos assim dizer, uma dificuldade na sua continuidade quando essa autoconsciência se identifica com si mesmo, quando ela se apega a si mesmo e acredita que a plenitude será atingida pelo aperfeiçoamento desse eu ou desse ego. E daí nasce, por exemplo, a lenda tão conhecida de todos nós, que é a lenda de Narciso, aquele que se apaixona por si mesmo e acredita que a partir de si mesmo todo o processo de continuidade da criação se dará. E é nesse ponto que nós gostaríamos agora de dar uma parada e nós conversarmos um pouco sobre o corpo astral especificamente e os seus órgãos, que podem ser chamados também de chakras. Então, nós temos, basicamente, como talvez todos vocês conheçam, 7 chakras básicos, né? Um chakra coronário, um chakra frontal, um chakra laríngeo, um chakra coronário, um chakra do plexo solar, um chakra umbilical e um chakra básico, ou chakra raiz. Esses são os 7 principais. E é através desses centros de forças, dessas rodas de forças, e esse é o significado da palavra chakra, são rodas, né? E que se movimentam a grande velocidade, tanto em vários sentidos, né? Tanto no sentido horário, como também possivelmente no sentido anti-horário. Essas forças se comunicam, por exemplo, ao corpo etérico, através dos seus meridianos, e através deles são ligados principalmente às nossas 7 principais glândulas endócrinas. E através disso, através dessa ligação das glândulas, essas forças atingem o nosso corpo físico e causam em nós as reações que todos nós conhecemos tão bem. Hoje, a situação nossa, a situação do ser humano em geral, é que ele está condicionado principalmente pelos chakras de baixo, pelo chakra do plexo solar, pelo chakra do umbilical e pelo chakra raiz. Todo o nosso passado, todo o karma, todo o nosso inconsciente está localizado, ele vive nesses 3 chakras. E é a partir deles que nós pensamos, nós reagimos, nós criamos. Praticamente todo o nosso chakra coronário, né, e o nosso chakra cardíaco, o chakra laríngeo e o chakra frontal, eles estão a serviço. Eles servem
a uma cultura, mas sempre ligado aos desejos e aos anseios do nosso egocentrismo, num processo que se tornou praticamente automático de autoconservação e de automanutenção. Esse processo criou um círculo de giz dentro de nós. E hoje nós somos prisioneiros desse círculo de giz, dessa roda, que também nós podemos chamar de a roda de Sansara. E todo o processo de iniciação visa nos libertar, visa nos tirar desse processo de, praticamente nós podemos dizer que nós somos reativos. Nós atendemos às atividades desses chakras que estão abaixo do chakra cardíaco. E por isso nossas reações são sempre repetitivas. Tanto os nossos pensamentos, como os nossos sentimentos, a nossa vontade e, por consequência, também as nossas ações. Então, os chakras, eles são os veículos no nosso organismo que desencadeiam esse processo. E muitas práticas, elas visam fazer o processo de transformação dessa cadeia que nós descrevemos aqui muito rapidamente, através de uma cultura desses chakras, por exemplo. Através de exercícios, de vários tipos, desde respirações, de meditações, de posturas, enfim, coisas que provavelmente também vocês devem conhecer. Porém, todas essas práticas, elas se limitam ao nosso processo de autoconservação, ao nosso bem-estar, à nossa cultura dentro dos limites de nossa prisão. E não ao processo de criação do novo aspecto do corpo mental concreto, que seria o corpo mental superior, ou também chamado o corpo mental abstrato, para aí completarmos o ciclo desse processo que seria um corpo mental completo e darmos continuidade no processo da manifestação do ser humano, que, como sabemos, ele ainda precisa desenvolver os outros 3 aspectos ou os outros 3 corpos de sua manifestação cétupla. Então, em linhas bem gerais, nós estamos como que aprisionados, parados nesse degrau que é o processo de autoconservação, um processo de automanutenção que está associado principalmente à nossa prisão, aos nossos desejos, à realização de todo um processo de autoconservação e de automanutenção. E para se libertar desse processo, nós precisamos, em primeiro lugar, perceber que estamos aprisionados nessa cadeia. É a partir dessa percepção, por mais simples que ela seja, num primeiro momento, e depois essa percepção poderá ir se aprofundando, é que nós vamos dar o primeiro passo em direção ao processo de libertação dessa roda de Sansara dentro de nós mesmos. Esse processo de maturação é um processo que não se ensina, né? É um processo que precisa ser vivido interiormente. O ser humano se sente saturado das experiências que já viveu. E por algum motivo, ele se sente deslocado da vida que leva. Não deslocado socialmente, não deslocado familiarmente, mas internamente ele sente que há algo errado dentro de si mesmo, que lhe falta algo que ele pode dizer que é o essencial. Ele não entende
as razões por que está vivo ou porque ele está vivendo, ou porque as experiências se dão com ele daquela forma. Então, esse processo que nós chamamos de um processo de amadurecimento é algo que nós não podemos ensinar a ninguém. É algo que é vivido. E o ser humano que chegou nesse estado interior, ele busca por respostas. E ele tem na sua vida uma série de experiências, ele bate em uma série de portas na busca de respostas. E é nesse processo em que normalmente ele busca essas respostas do lado exterior, né? Em várias religiões, em várias doutrinas, em vários exercícios, enfim, ele se confronta com uma série de experiências. E ele vai sempre se encontrar, a partir dessas experiências, diante de um muro. E ao bater a cabeça nesse muro, ele retorna e faz outras experiências, até o momento em que ele clama e percebe que essas respostas não podem estar fora de si mesmos, mas que ele percebe que as respostas só virão por um processo de autoconhecimento, de autopercepção desses limites. E é nesse momento que, provavelmente, uma escola espiritual entrará na vida desse ser humano, quando ela diz que todas as respostas para ele estão dentro dele, e que há dentro de si todo um arquétipo universal, todo um plano de ideação universal que está dentro dele mesmo. E que só ele, a partir desse processo de amadurecimento, tem a possibilidade de dar continuidade nesse processo. Ele percebe, então, os limites de sua consciência. E a partir desse processo de percepção, ele pode começar um processo de autoconhecimento, que é um processo que vai levar a ele a observar-se. E aquela observação aonde ele não julga, ele procura apenas observar e ver como funcionam esses mecanismos de reação que acontecem dentro dele, tanto nos seus pensamentos, como nos seus sentimentos, como na sua vontade e, por consequência, as suas ações. E ele vai perceber que todas as práticas que ele realizou até então, especialmente aquelas práticas que lidam com aquilo que nós podemos chamar de um processo mais ocultista, que estão ligadas especialmente aos nossos chakras, ou a ingestão de substâncias que alteram o nosso estado de consciência, sempre o levarão a um muro. E ele não consegue transcender esse estado de reações. Então, amigos, nós gostaríamos de concluir essa primeira etapa chamando a atenção para esses dois pontos principais que nós acabamos de falar. O primeiro ponto, que é um processo de amadurecimento no qual a vida deu para cada um de nós, a partir de todas as experiências que nós vivemos, não só nessa encarnação, mas provavelmente em diversas encarnações. E a descoberta de que há um elemento universal que na doutrina, na sabedoria perene, na doutrina universal, é chamado de várias formas, como Atman, como rosa de coração, como um átomo arquétipo, no qual todos os elementos para a transformação e para dar continuidade a esse processo de construção que nós chamamos de ser humano, estão potencialmente latentes. E todas as respostas, e toda a mudança, e todo o processo de transformação
poderá se dar a partir do despertar dessa nova consciência, também chamado na doutrina universal de um processo de renascimento de uma nova alma. É a partir desse ponto de apoio, que não é mais nenhum ponto ligado ao nosso egocentrismo, ao nosso processo de automanutenção, ou de autoconservação, ou da cultura, ou da divisão da nossa personalidade, das características dessa personalidade, seja dos seus pensamentos, seja dos seus sentimentos, sejam de todos os seus órgãos de percepção, a ampliação desses órgãos de percepção, e sim, a partir desse elemento universal, que todo esse processo de iniciação poderá transformar as nossas vidas. Então, amigos, nós gostaríamos aqui de encerrar essa primeira fase e deixar com vocês agora as perguntas para que a gente possa aprofundar à medida que a gente possa fazê-lo a partir da pergunta que vocês farão, ok? A Lela pergunta: minha pergunta é: todos temos a centelha divina, sem exceção, mesmo os maus? Obrigado, Lela. Sim, amigos, todos temos, sem exceção, essa centelha divina. Vejam, o processo de ideação, o arquétipo universal, está dentro de todos nós. Ele é um centro em comum a toda a manifestação universal, não só no ser humano, mas em todo o universo, em todo o cosmo, em todo o macrocosmo, esse arquétipo, aonde está todo o plano de ideação, com os seus 7 aspectos fundamentais, está em latência, presente em todos nós. E foi entregue a nós, nesse processo de formação da nossa consciência de si mesmo, dar o passo seguinte. É só através desse processo de maturidade que nós vamos começar a ouvir essa doce voz que clama de dentro de nós e que, na verdade, é essa voz que fez com que nós tivéssemos todas as experiências que tivemos até chegar a um limite, até sermos habitantes de uma fronteira. E esse é o caso de todos nós, que estamos vivenciando nos dias de hoje um processo de saturação. Então, Lela, sim, todos, independente de bons no conceito que nós temos de bom atualmente, ou de maus no conceito que nós temos de mal atualmente. O fato é que todos, bons ou maus, contêm em si essa possibilidade. E não é pela cultura do bem que nós vamos despertar essa centelha espiritual, mas sim através dos raios do Espírito, que estão presentes, porque eles são presentes, são oniscientes e onipresentes, mas que o nosso estado de consciência atual, por ser egocêntrico, não deixa que esses raios penetrem e façam parte no nosso ser e despertem em nós esse botão de rosa, né? Essa centelha espiritual. A nossa próxima pergunta diz o seguinte, e é feita pela Cida Coelho. Os chakras influenciam o processo de transformação da nova consciência?
Como se dá essa influência? Obrigado, Cida, pela pergunta. Como nós falamos no início, os chakras são os órgãos do nosso corpo astral e que comandam praticamente toda a nossa vida. Quer dizer, então eles são os órgãos que se comunicam ao corpo etérico e o corpo etérico ao corpo material através das glândulas e por isso nós reagimos. E hoje toda a nossa vida é regida pelos 3 chakras de baixo, no aspecto da automanutenção, no aspecto do prazer e no processo da autoconservação. Esses 3 processos dirigem a nossa consciência. Nós estamos sempre em buscas ou de se expandir, de dominar, ou num processo de busca de satisfação, de prazer, ou num processo de autoconservação quando nós adoecemos. Né? Então, os outros chakras ou os outros aspectos de nossa consciência, eles servem a esses 3 processos. E é preciso que nós compreendamos como esses mecanismos funcionam. É a isso que nós podemos chamar do processo de autoconhecimento. E o processo de autoconhecimento vai nos levar, através da observação, a, de certa forma, diminuir a velocidade de rotação desses chakras. É como se nós fôssemos abrindo espaço paulatinamente dentro do nosso campo de respiração para que essa rosa, para que essa centelha espiritual possa absorver o prana divino, essa radiação desse espírito cétuplo e progressivamente, paulatinamente, essa rosa possa vir a se manifestar. E a manifestação dessa rosa, ela vai despertar inicialmente no nosso chakra cardíaco aqui, a glândula timo. E a glândula timo vai secretar um determinado hormônio, né, que gerará no ser humano uma série de pensamentos, uma série de questionamentos que não vão circular necessariamente por esses 3 chakras de baixo, mas poderão ficar em nosso campo de respiração e ser, através desse processo de autoconhecimento e de ligação a um campo de força de uma escola espiritual, essa imagem, essa primeira imagem mental que foi criada através desse processo, ela poderá ser vivificada, alimentada. O hormônio que gerou isso, ele vai ser naturalmente expelido, né, pelo processo de autoconservação, pelos rins, pelo fígado, porque eles trabalham automaticamente nesse processo de autoconservação. Mas é fundamental esse processo de amadurecimento para a abertura desse chakra coronário, para que, através desse processo de abertura, a glândula timo seja tocada e um novo processo comece a circular dentro desse ser humano. Amigos, nós estamos também transmitindo ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. E aqui vem algumas perguntas do nosso canal do YouTube também. O Vitor Nogueira faz uma pergunta muito interessante. Ele diz: como alinhar os chakras para conquistar mais plenitude e liberar potência divinos, as potências divinas que estão dentro de nós? Vitor, muito obrigado por essa pergunta. É conhecido, provavelmente de todos vocês, várias práticas que procuram dinamizar esses chakras
e, usando aqui as suas palavras, né, alinhá-los, como que torná-los alinhados uns aos outros. E existem diversas técnicas, né, que foram desenvolvidas no Oriente e algumas adaptadas aqui ao Ocidente. Todas essas práticas, elas estão presas ao processo de autoconservação, ao processo de estar saudável neste mundo, como se o nosso objetivo principal fosse estar aqui, como se a nossa casa fosse esse nosso plano de consciência. E não é isso que o processo de iniciação nos requer. O processo de iniciação requer uma nova consciência e não apenas uma ampliação dessa consciência egocêntrica, dessa consciência que está centrada sempre em si mesma e que procura sempre se dar bem, ou melhor, neste plano de existência. É por isso que um processo iniciático como o de uma escola espiritual, como a Rosa Cruz Áurea, não pratica nenhum tipo de exercício, porque todos eles vão reforçar a dominação que esses 3 chakras de baixo já exercem sobre os outros. E levará, possivelmente, a uma ligação ainda mais intensa e um grau de liberdade ainda menor à nossa autoconsciência, pois o processo de ligar-se aos aspectos ocultos dessa natureza, que nós não temos hoje no processo natural, por exemplo, o processo de clarevidência ou o processo de clareaudiência, que são só processos de expansão dessa mesma consciência egocêntrica, esses processos poderão nos levar a uma ligação ainda mais intensa com esta natureza, ao invés de nos libertar dessa nossa prisão. Então, Vitor, o libertar a potência divina não está necessariamente ligada ao alinhamento dos chakras a partir desses processos de exercícios respiratórios, de posições ou de mantras, mas sim ao despertar dessa centelha, desse protoátomo, pois a partir dele, como ele é um arquétipo universal, e nele está contido todo o plano universal de manifestação, é a partir dele e a partir do silenciar, né, desses sentimentos, desses pensamentos voltados para si mesmo, é que uma nova consciência, uma nova orientação, não egocêntrica, né, poderá vir a ser. É um novo devir do ser humano. E o potencial que está contido nesse átomo, né, nessa centelha, é infinito, porque é toda a força do universo que está dentro de nós. Mas, repito, ela não é uma força egocêntrica e ela é capaz de fazer toda a transformação. Primeiro, dos chakras de cima, e a partir dessa transformação, depois, transformar todos os chakras de baixo, num processo de autorrevolução. Espero ter podido colaborar com a tua pergunta, Vitor. A pergunta que o Ângelo Ribeiro fez foi muito parecida com essa, e eu creio que os elementos foram dados para a tua resposta, né, Ângelo? Creio que você pode, a partir daí, tirar algumas conclusões também, tá? A pergunta do Gabriel diz o seguinte: com o atual surgimento político no Brasil, a possibilidade da Rosa Cruz entrar em silêncio novamente, como em tempos sombrios antigos? Acho que ele está perguntando dessa possibilidade. Olha, Gabriel, nós não temos
vamos assim dizer, nenhuma ideia, né? Não acreditamos que isso possa acontecer, né? Mas nós vamos trabalhar, né, a pleno vapor até onde for possível, independente de sistema político A, B, C ou D, pois isso não nos cabe, vamos dizer assim, interceder ou julgar. O processo que nós vamos sempre dar testemunho é um processo de transformação interna, seja no regime político que seja, e dentro das condições que esse processo político nos oferecer. Tá? O Milton Pérez pergunta: você poderia fazer relações dos 7 aspectos universais e suas relações correspondentes aos chakras? Milton, eu não sei exatamente ao que você se refere, mas vamos tentar fazer algumas correlações e você, a partir daí, poderá talvez dar prosseguimento à sua pesquisa, tá certo? Como no cosmos, né, também no macrocosmo e também no microcosmo. Assim como é em cima, também é embaixo. Nós falamos de 7 chakras principais que se localizam no nosso ser, né? Assim também, o planeta, ele também tem os seus 7 chakras, né? Nos quais ele tem um polo norte, né? E tem um polo sul, ele tem o seu centro, e tem também, né, os seus aspectos intermediários entre os polos, o seu centro, norte, e também os sus, né, os seus meridianos, enfim. Quem conhece um pouco da formação dos processos astrofísicos conhece um pouco dessa. E é claro que esses processos eles estão ligados também com a nossa estrutura orgânica. Mas é importante nós sabermos que o plano universal ele se manifesta através do cosmos. E, claro, em relação com o microcosmo que somos nós. Mas é sempre fundamental que, como microcosmos, como micro-organismos, nós abramos a porta para que esse plano universal se manifeste dentro de nós. Jamais haverá, vamos assim dizer, um forçar do plano universal em nós, como se esse processo de iniciação pudesse ser forçado, pudesse ser imposto de cima para baixo. É sempre o ser humano que precisa abrir a porta. Pois vejam, o espírito sétuplo, que está ligado a cada um desses 7 chakras, ele é pleno na sua atividade. E ele está aqui e agora entre nós. O que não existe é um órgão que possa fazer com que a ligação entre esse espírito sétuplo, entre essa manifestação universal e a manifestação individual, que é cada um de nós, se realize. Mas a partir do momento que nós estabeleçamos um vaso comunicante entre o espírito sétuplo e esse organismo, ele se comunica. E nós dizemos que a ligação entre o espírito e o corpo sempre se dá através de um outro organismo que nós chamamos de uma nova consciência, ou mesmo consciência, ou uma alma, ou uma nova alma. Por isso, sempre falamos em uma trindade: espírito, alma e corpo.
O que nós precisamos realizar no processo iniciático é a criação dessa alma, dessa nova alma, e não da alma egocêntrica, essa alma natural que habita em nós hoje. Para que ela possa ser o veículo, né, que deixe que o Espírito se manifeste através dela em todo o nosso ser. E isso é um processo. Isso não se dá de uma forma automática ou de uma forma impositiva. Isso é um processo que parte, como dissemos, primeiro, pela maturidade de experiências. E segundo, pelo anseio, porque o anseio para o ser humano é como que um magneto que atrai essas forças do espírito a se manifestar através desse protoátomo. E é esse anseio e a percepção dos limites ao qual nós estamos enredados é que trará a possibilidade da formação dessa nova alma. Pois essa nova alma será um intermediário entre o espírito que está à espera da sua formação para que ele se manifeste em nós. Amigos, nós temos ainda várias perguntas. É possível e muito provável que a gente não vá responder a todas, mas nós vamos deixar isso escrito, arquivado, para que essas respostas sejam dadas posteriormente por um grupo que tem esse trabalho, tá certo? Tem algumas perguntas aqui que provavelmente possam estar relacionadas com essa mesma resposta. Eu vou fazer uma pergunta, mas creio que eu vou atender algumas outras. É uma pergunta da Lilian que diz: o que eu posso fazer para evoluir neste mundo doido e sair desta roda de samsara? Em parte, né, Lilian, a gente já falou um pouco sobre isso. Primeiro, é a percepção não, vamos assim dizer, negativa deste mundo doido. Porque, apesar dessa loucura, entre aspas, esse mundo é um produto nosso, né? Nós somos responsáveis por este mundo chamado de louco, né? De doido por você. Então, se nós o produzimos, e ele é a nossa própria escola. E nós temos que aprender com ele. E aprendendo com ele, nós podemos transformá-lo. Então, apesar de toda a loucura, ele é a nossa própria escola. E ele tem muito a nos ensinar se nós tivermos a capacidade de não estarmos envolvidos emocionalmente, né, com esse mundo. Porque o fato de nós chamarmos o mundo de mal ou de negativo, isso nos causa um envolvimento, vamos assim dizer, negativo com ele. De forma que nós não vamos estar isentos para poder perceber aquilo que ele pode nos ensinar. E todo dia, aquilo que nós podemos aprender e que nós devemos aprender está ao nosso lado. Não está longe de nós. Está dentro da nossa casa, no nosso trabalho. É preciso que as nossas antenas estejam atentas para poder perceber o que cada experiência quer nos ensinar. E termos o ponto de apoio para isso, nisso que nós chamamos desse elemento universal, desse átomo centelha do espírito, desse botão de rosa que está dentro do nosso sistema, no centro do nosso sistema, no nosso coração etérico, né? Então, veja, o mundo não é louco, ou ele não é somente louco, ele também tem muito a nos ensinar. E é a partir dele que nós vamos aprender. Tá? Então, creio que nós vamos poder tirar algumas lições importantes a partir das nossas experiências, tá, Lilian?
A Ju Borboleta pergunta, e creio, amigos, que essa vai ser a nossa última resposta, tá certo? Já estamos aí com quase 55 minutos de atividade, acho que já está no momento de encerrarmos. Ela diz, e esse despertar do chakra coronário tem algum efeito físico? Sim, Ju. Nós falamos que a entrada de parte ou de um raio desse espírito séptupla nesse chakra coronário ou nesse botão de rosa, né? Nesse campo de força que está dentro de nós, ele desperta na glândula timo uma atividade e ela secreta um novo hormônio, um hormônio que é estranho ao nosso sistema. Mas ele desperta, porque como ele faz parte dessa pequena circulação, ele desperta na nossa cabeça, no nosso cérebro, uma atividade, um pensamento. E como sabemos, os pensamentos são criações, são seres vivos, né? E que precisam e que podem ser alimentados. Esse hormônio, ele vai percorrer a circulação sanguínea, como normalmente todos os hormônios fazem, e serão, em determinado momento, como são estranhos ao nosso corpo, é um elemento estranho, então o nosso sistema automático dos rins e do nosso fígado elimina. Porém, o pensamento que foi despertado, ele continua. E toda vez que esse raio do espírito, vamos assim dizer, toca esse botão de rosa, e que esse elemento, esse hormônio é novamente despertado, esse pensamento é como que vivificado. E a cada dia ou a cada momento que isso acontece, ele é reforçado. Então, vejam que se desencadeia nesse ser humano um novo processo. E é esse processo que nós chamamos, às vezes ganha o nome de uma santa inquietude, porque isso movimenta o ser humano atrás de respostas. E a partir daí, essa busca iniciada, vamos assim dizer, esse chakra coronário, ou através desse chakra coronário, uma nova atividade e uma ligação com uma ligação primária, ainda muito tênue com esses 7 raios do espírito, começa a se realizar. E é a esse processo que se dedicam todas as escolas espirituais, porque é através desse processo que já foi iniciado em todos vocês, porque estão pesquisando, é que o campo de uma escola espiritual, o campo de força e de vida de uma escola espiritual, pode dar sequência e direção. Pois todos os que se reúnem em torno de um trabalho espiritual, eles procuram, eles anseiam, eles reúnem em torno de si, em torno desse grupo, esse mesmo anseio de se libertar desse processo egocêntrico que eles começam a reconhecer dentro de si mesmos e começam a observar como esse processo acontece. E através desse processo de autoobservação e do anseio, eles conseguem atrair em torno de si um campo no qual esse espírito séptuplo começa a se manifestar progressivamente à medida que o grupo avança em consciência, em uma nova consciência. E é nesse sentido que nós falamos que a escola espiritual tem um campo de força e de luz e de vida que pode ofertar a todos os seus buscadores, a todos os seus alunos. Amigos e amigas, encerrando essa atividade, nós gostaríamos de deixar claro para vocês que esses encontros têm a pretensão apenas de nos inquietar, né? não de dar as respostas completas, porque seria mesmo impossível da nossa parte assim fazê-lo,
mas que vocês têm outras oportunidades de pesquisas, além dessas palestras que acontecem virtualmente a cada 15 dias, nesse horário. Se vocês quiserem dar continuidade, fiquem à vontade de procurar os nossos centros físicos, né, onde existem palestras presenciais nesses centros, nessas várias salas que estão espalhadas pelo Brasil. Vocês poderão ter um contato mais íntimo com esse campo de força e de luz que nós estamos comentando, e a partir daí receber, vamos assim dizer, um alimento mais sólido, né? No sentido que vocês possam tomar novas iniciativas. Também a nossa literatura está à disposição de vocês, através do nosso site, através da nossa editora, da Pentagrama Publicações, que deve estar sendo digitado aí do nosso site, do nosso chat, para que vocês possam ter acesso. E também esses vídeos ficam gravados no nosso canal do Facebook e também no nosso canal do YouTube, para que vocês também possam revê-los e, a partir daí, entrar em contato conosco através da nossa página do Facebook ou através dos nossos centros estabelecidos em várias cidades do Brasil. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite.